Bom, vamos lá. Eu queria falar um pouco sobre a função horária da velocidade, tá? No movimento uniforme, essa função horária é uma função constante, né? Porque no movimento uniforme a velocidade não variava com o tempo. No MRUV, a aceleração é constante, ou seja, a aceleração ela não varia com o tempo, né? O que a gente vai fazer hoje aqui eu vou escrever a função horária da velocidade, né? A gente vai partir da definição de aceleração para chegar nessa função. Vou mostrar como a gente faz o gráfico dessas funções horárias, ok? E vamos fazer alguns exemplos para a gente fixar bem o que a gente está aprendendo aqui, ok? Vamos lá. O que nós sabemos? A gente sabe que no movimento uniformemente variado, a aceleração é o quê? É variação de velocidade pelo intervalo de tempo ΔT, né? Quem é ΔV? É V final, né? Esse V, ele depende do tempo, tá? Porque V final depende do tempo, menos V inicial, que também depende do tempo. Eu vou escrever assim, tá? Eu vou escrever só V menos V0, depois eu vou explicar isso aqui. Vou escrever só V menos V0, ok? Dividido pelo quê? Pelo T final menos T inicial, ok? Aí, ó, vamos supor que T0 é igual a zero. Então, vamos supor que T0 é igual a zero. Pessoal, essa suposição ela é muito, muito, muito conveniente, bem, como eu posso dizer, notória, tá? Porque você vai começar a analisar o movimento, geralmente você coloca o cronômetro partindo do zero, né? Então não é algo assim escandaloso, tá? Então você pode fazer essa suposição e não tem nenhum problema, ok? Então o que é que a gente fica? A gente fica que a aceleração é V menos V0 dividido por T. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse t que está dividindo e vou passar multiplicando. Então vai ficar o quê? Vai ficar A vezes t é igual a V menos V0, né? Então é igual a V menos V0. Vamos lá. Pessoal, quem é V? V é a mesma coisa que a velocidade no ponto t final. E quem é V0? V0 é a velocidade para o instante de tempo inicial, que é zero. Tá? Então, V final é a velocidade no ponto t final, no tempo final. E V0 é a velocidade no ponto t inicial. Então a gente pode escrever assim, tá? Então, eu vou escrever o seguinte, ó. Vou deixar o V0 simplesmente como V0, eu vou escrever A vezes T, como sendo V para T final menos V0, tá? Ou seja, esse V para T final indica que V é função do tempo. Vou passar esse menos V0 para o lado esquerdo, fica o quê? Fica A vezes t mais v0, isso aqui é igual a v em função do tempo, t. Ou seja, isso aqui é a velocidade final para o tempo t final, isso aqui é igual a t mais v0t. Vamos só reorganizar. Então, vou escrever v de t. Então, portanto, eu vou escrever v em função do tempo é igual a v0 mais at, né? Então, essa aqui, pessoal, essa é a famosa função horária da velocidade para o movimento uniformemente variado, tá? Veja, o que acontece aqui se A for igual a zero? Ora, se A for igual a zero, V para qualquer tempo t é igual a V0, ou seja, a velocidade não varia com o tempo. Ora, isso é o movimento uniforme, né? No movimento uniforme, para quem lembra, a velocidade era constante, ela não variava com o tempo. Ou seja, o movimento uniforme é um caso particular de MRUV, onde, podemos dizer assim, né? Onde a aceleração é igual a zero, tá? Então, essa aqui é a função horária da velocidade. Então, V0 aqui é a posição inicial. Então, V0 é a posição inicial. E o A é a aceleração constante, tá? A aceleração constante. Ou seja, o seu valor não muda, tá? V0 é um valor fixo, A também é um valor fixo. E o V final ele depende do tempo aqui, ó. Se t for 1, a velocidade final é um valor. Se t for 2, a velocidade final é outro valor. É isso que significa dizer que V é função do tempo, né? Pessoal, isso aqui nada mais é do que uma função de primeiro grau, tá? Aqui é t elevado a 1, a mesma coisa, né?
Então isso aqui, a função horária da velocidade no MRV é uma função de primeiro grau, né? Alguns alunos costumam chamar isso aqui de vovô ateu, né? Mas o nome correto é função horária da velocidade. Aí eu já vou logo falar um pouco sobre gráfico, gráfico V de T no movimento uniformemente variado. Então, como é que eu faço o gráfico para como é que eu faço um gráfico no MRV para função horária da velocidade, tá? Então é assim, pessoal, ó, a gente vai ter duas situações, né? Uma em que a aceleração é positiva e outra que a aceleração é negativa, tá? Ó, então eu quero aqui um gráfico da velocidade em função do tempo, tá? Pronto, vamos lá. Como é que a gente faz esse gráfico, tá? Olha, como é uma função de primeiro grau, lá da matemática a gente aprende que uma função de primeiro grau, o gráfico dela é uma reta, tá? Esse A, na matemática, é conhecido como coeficiente angular. Eu sempre que acompanho o termo, é sempre o termo que acompanha a variável. Esse A é o coeficiente angular, ele vai dizer qual é a inclinação da reta. Como é primeiro grau, a função, o gráfico é uma reta, essa reta vai ser crescente ou decrescente. Se a aceleração for positiva, então aqui vou ter caso que a aceleração é maior que zero, e aqui vou ter o caso que a aceleração é menor do que zero, tá? Se a aceleração for positiva, a reta vai ser crescente. Então vai ser algo do tipo assim, ó. Ok? Pessoal, esse V0, ele é o coeficiente angular na matemática, né? O termo que está sozinho, ele não acompanha a variável, que aqui é o V0, que é a velocidade inicial. Ele vai dizer onde o gráfico intercepta o eixo das ordenadas, ou seja, o eixo vertical. Então, ó, esse ponto aqui, onde o gráfico toca o eixo das ordenadas, é o nosso V0. Então pronto, ó, aqui está o valor, aqui está o gráfico da velocidade em função do tempo para a aceleração positiva. Do mesmo jeito aqui, ó. Só que aqui a aceleração é negativa. Quando a aceleração é negativa, a reta vai ser o quê? Ela vai ser decrescente. Então, ó, vai ser algo do tipo assim, ó. Ok? Aí, de novo, esse ponto aqui é onde o gráfico toca o eixo das ordenadas. Esse ponto aqui é o V0, certo? Então, para fazer o gráfico da velocidade em função do tempo, né, basta a gente ver se a aceleração é positiva ou negativa. V0 sempre intercepta o eixo vertical e pronto, né? Não tem algo tão complicado para se fazer, ok? É algo bem trivial. Vamos lá. Eu vou fazer aqui outros dois gráficos, só quando você tiver, por exemplo, a velocidade negativa, por exemplo, né? Então, eu vou redesenhar aqui outros dois gráficos. Deixa eu ver aqui. Não, para ainda. Vou pegar aqui. Pronto. Ó, eu vou desenhar aqui outro gráfico, tá? Só que eu vou pegar a situação em que a velocidade inicial é negativa, ok? Vamos lá. Vou pegar aqui. Vai ficar um pouco torto, mas não tem problema não. Pronto. Aí, ó, como eu quero o gráfico da velocidade em função do tempo, então vai ficar aqui velocidade em função do tempo. E aí, pessoal, não estou colocando aqui as unidades, tá? Se é metro por segundo, ou metro por segundo, ou quilômetro por hora, porque depende da questão. Se for em metro por segundo, por exemplo, você vem aqui, ó. Aí aqui, a velocidade medida em quê? É em metro por segundo. Então, se é em metro por segundo, aqui o tempo é em segundo, tá? Ah, vamos supor que fosse em quilômetro por hora. Aí, ó, aqui seria quilômetro por hora. Eu sempre coloco entre parênteses, tá? E aqui seria em hora, né? Tá? Então, as unidades dependem da questão, ok? Eu não vou colocar aqui agora, não. Ok. O que eu estou fazendo aqui é o caso em que a velocidade é negativa. Então, o V0, ele está aqui abaixo do eixo. Ó. Então, está aqui o V0. Velocidade negativa. Vamos lá. Quando a velocidade é negativa, ele fica aqui abaixo do eixo. E aí, ó, se a aceleração é positiva, de novo, vai ser o quê? Vai ser uma reta crescente. Aí vai tocar aqui no V0, faz isso aqui, ó. Pronto, ó.
Esse é o exemplo, mas a reta sempre é crescente. Então, toda vez que A for positiva, a reta sempre é crescente. O V0 vai indicar apenas onde ele vai tocar o eixo das ordenadas. Aqui, ó, nesse exemplo aqui, o V0, a aceleração é negativa. Se a aceleração é negativa, a reta vai ser decrescente, ou seja, vai ser algo do tipo assim, ó. Ok? Pessoal, esses pontos aqui, ó, onde ele toca o eixo do tempo, tá? Geralmente, nesse ponto aqui é onde há uma inversão de movimento. Por quê? Porque aqui a velocidade é negativa, nesses pontos aqui a velocidade é positiva. Ou seja, inicialmente ele estava com movimento progressivo, ou retrógrado. Nessa parte aqui, eu vou colocar aqui em laranja, tá? Ó, nessa parte aqui em laranja, eu tinha um movimento retrógrado. Aí, a partir desse instante de tempo T aqui, começou a ter o quê? O movimento progressivo. Né? Aqui, ó, a velocidade nunca é negativa aqui, então o movimento sempre é progressivo. Aqui, ó, inicialmente aqui ele está com velocidade positiva, então aqui, ó, movimento progressivo. Aí, ó, a partir desse instante aqui, ele tem o quê? Ele tem um movimento retrógrado, né? Ou seja, aqui nesse ponto aqui, ó, houve uma inversão de movimento, tá? Aqui, ó, a velocidade sempre é negativa, né? Ou seja, aqui não é só movimento retrógrado, ok? Pessoal, para você determinar qual é o instante de tempo onde há essa troca, essa inversão de movimento, é só você calcular o tempo para esse caso aqui, tá? Ó, aqui o eixo, o gráfico nunca passa pela origem, né? Porque aqui o movimento sempre é progressivo, então ele não passa pela origem. Ou a velocidade nunca se anula, tá? É só você fazer o seguinte, ó. Qual é o instante de tempo onde v é igual a zero? Pega a função v de t é igual a v0 mais a vezes t. Ó, quando v é igual a zero, ele vai estar aqui, né, ó, na reta do t, né? Ó. Então, nesse ponto aqui, bem aqui assim, v é igual a zero, v final. Nesse ponto aqui, v é igual a zero. Qual é o instante de tempo que v é igual a zero? Você iguala a função a zero, aí fica v0 mais a vezes t. Aí passa o v0 para o lado esquerdo, fica menos v0 é igual a vezes t. Então, t é igual a menos v0 sobre a. Esse ponto aqui, pessoal, é menos v0 sobre a, tá? É só você igualar a função a zero e ver onde ele faz essa inversão de sentido. Para esse primeiro gráfico aqui, ele não passa pela origem, então aqui o t seria negativo, não existe tempo negativo. Nesse caso aqui, ele vai passar pela origem, é só calcular, igual a função a zero, do mesmo jeito aqui. Mas para esse primeiro exemplo aqui, para esse quarto exemplo aqui, o gráfico não passa, ele não tem inversão de movimento, ok? Muito bem, vamos fazer algumas questões para a gente fixar bem, ok?